Eles são atletas que treinaram mais duro que qualquer um, levantando pesos que a maioria das pessoas nem sonharia em tocar, e constantemente superando os próprios limites para alcançar a grandeza. No palco, eles são ovacionados como lendas. Mas, nos bastidores, o preço a pagar é cruel. Este vídeo não é apenas sobre músculos, títulos ou glória, mas sim sobre as histórias reais de ambição, sacrifício e a linha tênue entre a vitória e a tragédia no mundo do fisiculturismo. Número 1. Baito Abaspur. A carreira de Baito Abaspur não começou em academias modernas. Ele nasceu em 11 de março de 1978, em Bijar, uma cidade curda pobre no Irã. Depois de se mudar para a área industrial de Karaj, a oeste de Teherã, Baito abandonou o futebol e os estudos para passar longas noites treinando em uma pequena e apertada academia do bairro. Ninguém imaginava que aquele lugar um dia levaria o seu nome. Com pouco mais de 20 anos, Baito já começava a chamar a atenção. Em 2003, ele ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Fisiculturismo Amador, em Mumbai, na Índia. Essa vitória o tornou o primeiro atleta iraniano na história a obter o cartão profissional da IFBB. Com apenas 1,65 m de altura e pesando quase 95 quilos em competição, Baito possuía pernas enormes e tão definidas que a imprensa iraniana as chamava de colunas de pedra. Em 2012, ele alcançou altas classificações no Mr. Europe, no FIBO Power e especialmente no Mr. Olympia, tornando-se o primeiro iraniano a subir ao palco mais prestigiado do mundo. Em 2015, Baito foi diagnosticado com vasculite sistêmica, uma doença autoimune perigosa. Em 25 de agosto, ele faleceu aos 37 anos. Todo o Irã chorou pelo homem que provou que um garoto pobre de Bijar também poderia brilhar em Las Vegas. Número 2. Rich Piana. Rich Piana é um nome que nunca foi ignorado no mundo do fisiculturismo. Nascido em 26 de setembro de 1970, na Califórnia, Rich subiu aos palcos muito cedo. Aos 19 anos, ele já conquistava títulos estaduais e rapidamente se tornou um rosto proeminente na cena do fisiculturismo americano. Com 1,86 m de altura, Rich pesava mais de 143 quilos fora da temporada e cerca de 130 quilos nas competições. Além do fisiculturismo, ele apareceu em programas de televisão e fundou a marca de suplementos 5% Nutrition. Mas, o que tornou Rich mais famoso não foi seu tamanho, mas sua franqueza brutal. Em 2014, Rich admitiu publicamente ter usado esteroides por quase 30 anos e alertou os espectadores sobre as consequências. Ele não floreava a verdade, nem se esquivava dela. Em agosto de 2017, Rich começou a se sentir constantemente cansado e com dificuldade para respirar. Em 7 de agosto, ele desmaiou em casa e foi colocado em coma induzido. Em 25 de agosto, Rich Piana faleceu aos 46 anos. A autópsia revelou que seu coração pesava quase 700 gramas, o dobro do normal. Embora controverso, Rich é lembrado como um dos poucos que ousaram falar abertamente sobre o verdadeiro custo do fisiculturismo. Número 3. Art Atwood. Art Atwood nasceu em 27 de dezembro de 1973, em Wisconsin, EMEA. Desde cedo, ele se destacou no futebol americano e em esportes de força. Aos 12 anos, Art começou a levantar pesos no porão da casa de seus pais, com o único objetivo de superar todos ao seu redor. Com 1,80 m de altura, Art pesava mais de 150 quilos fora da temporada e cerca de 135 quilos nas competições. Em 2000, ele dominou o Junior USA, ganhou seu cartão IFBB Pro e rapidamente fez seu nome. Em 2002, Art venceu o Toronto Pro Invitational e se classificou para o Mr. Olympia.
em sua primeira tentativa, tornando-se um dos novatos mais impressionantes da época. Mas então, as rachaduras começaram a aparecer. Em 2007, Art foi preso por envolvimento em um esquema de esteroides e forçado a se afastar dos palcos. Ele mudou para os negócios, mas sua saúde já não era a mesma. No verão de 2011, Art sentia dores no peito com frequência, mas ignorava. Em 11 de setembro de 2011, ele desmaiou na piscina. Apesar dos esforços de reanimação, Art nunca recuperou a consciência e faleceu aos 37 anos. Os médicos confirmaram que ele havia sofrido um ataque cardíaco silencioso anteriormente, tornando o segundo fatal. Número 4. Andreas Münzer. Andreas Münzer parecia uma estátua de aço viva. Nascido em 25 de outubro de 1964, em Steyr, Áustria, ele cresceu com Arnold Schwarzenegger como ídolo e decidiu seguir o caminho do fisiculturismo. Com 1,75 m de altura e pesando cerca de 95 quilos em competição, Andreas era conhecido como o atleta mais seco e definido a subir em um palco. Fotos do Arnold Classic de 1996 mostram seus músculos tão definidos que as fibras musculares pareciam cordas de piano. Mas essa mesma competição marcou o início da tragédia. Andreas se recusou a descansar e continuou a levar seu corpo a limites extremos. Sua dieta era de apenas 2.000 calorias por dia, com 2 sessões de cardio, uso de aspirina, estimulantes como efedrina e captagon e diuréticos potentes para eliminar completamente a água subcutânea. Em 12 de março de 1996, Andreas foi internado com fortes dores abdominais. Durante a cirurgia, os médicos descobriram que seu fígado estava cheio de tumores, os rins inchados e os pulmões em falência severa. Em 14 de março, seu coração parou de bater. Andreas faleceu aos 31 anos. A autópsia encontrou mais de 20 substâncias diferentes em seu corpo. Arnold Schwarzenegger enviou uma coroa de flores, despedindo-se do velho amigo. Número 5. Nasser El-Sonbati. Nasser El-Sonbati não apenas subia ao palco, ele o dominava. Nascido em 15 de outubro de 1965, em Stuttgart, Alemanha, Nasser tinha ascendência egípcia e iugoslava. Com um corpo que superava 150 quilos fora da temporada, mas mantendo uma cintura fina, ele era considerado um dos atletas mais equilibrados da história. Diferente de muitos rivais, Nasser se formou na universidade com diplomas em História, Ciência Política e Sociologia, antes de se dedicar totalmente ao fisiculturismo. Em 1997, ele ficou em segundo lugar no Mr. Olympia, perdendo apenas para Dorian Yates, e muitos acreditavam que ele merecia o título. Em 1999, Nasser venceu o Arnold Classic, com quase 130 quilos de músculos perfeitamente distribuídos. No entanto, a pressão sobre o corpo aumentava cada vez mais. Em 2002, uma injeção infecciosa causou necrose grave em seu ombro direito, que nunca se recuperou totalmente. Em novembro de 2012, Nasser foi internado com insuficiência cardíaca e renal. Sem condições de transplante, ele retornou ao Egito. Em 20 de março de 2013, Nasser faleceu aos 47 anos. Seu coração pesava mais de 600 gramas, o dobro do normal. Para os fãs, ele sempre será o campeão sem coroa do Olímpia. Número 6. George Bull Peterson. George Peterson tinha costas tão largas que ofuscavam os holofotes do palco. Nascido em 20 de junho de 1984, em Nova York, George começou a levantar pesos para aprimorar seu karatê. Mas, ao entrar na lendária academia Bev Francis, sua vida tomou outro rumo. Durante um treino, alguém gritou, "Charge, Bull!" e o apelido o acompanhou por toda a carreira.
Com 1,70 m de altura, George pesava cerca de 107 kg fora de temporada e 96 kg em competição. Em 2016, ele venceu o Eastern USA e se tornou o primeiro campeão nacional da categoria Classic Physique, conquistando seu cartão IFBB Pro. De 2017 a 2019, ele esteve consistentemente entre os 3 primeiros no Olympia Classic. Em 2019, George venceu o Arnold Classic Physique, apertando a mão de Arnold Schwarzenegger em um dos momentos mais altos de sua carreira. Depois, ele migrou para a categoria 212, aumentando a massa muscular, mas mantendo a estética. Em 6 de outubro de 2021, George foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Orlando, enquanto se preparava para o Olympia. Ele tinha apenas 37 anos. A causa foi identificada como arritmia cardíaca aguda, relacionada ao estresse cardíaco prolongado. George é lembrado como o gigante gentil do fisiculturismo. Número 7. Greg Kovacs. Greg Kovacs não nasceu para ser comum. Ele cresceu em Niagara Falls, Canadá, com o sonho inicial de se tornar um jogador profissional de hóquei no gelo. Mas, aos 20 anos, o corpo de Greg já ultrapassava todos os limites. Com 1,93 m e pesando mais de 190 kg fora de temporada, ele possuía braços de 63 cm, um peito de quase 170 mm e pernas de quase 90 cm. A imprensa o chamava de monstro canadense. Em 1996, Greg conquistou seu cartão IFBB Pro após dominar o campeonato canadense. Apesar de seu tamanho colossal, seu desempenho em competições não foi tão notável. Seu melhor resultado foi um 13º lugar no Arnold Classic de 2004. Mas mesmo perdendo, ele fazia seus adversários parecerem pequenos ao seu lado. Greg consumia mais de 13.000 calorias por dia. Sua pressão arterial estava sempre em níveis perigosos e seu corpo constantemente sobrecarregado. Em 2008, ele desmaiou durante um treino e precisou de ventilação mecânica. Embora tenha perdido peso por um tempo, Greg rapidamente voltou ao seu antigo estilo de vida. Em 22 de novembro de 2013, Greg sofreu um ataque cardíaco em casa e faleceu aos 44 anos. A autópsia revelou um coração aumentado, artérias entupidas e múltiplos órgãos debilitados devido a anos de abuso de esteroides e uma dieta extrema. Para os fãs, Greg foi um dos poucos que fez Ronnie Coleman parecer menor. Número 8. Cedric McMillan. Cedric McMillan era a personificação da beleza clássica no fisiculturismo moderno. Nascido em 17 de agosto de 1977, em Nova Jersey, Cedric tinha 1,86 m de altura, pesava cerca de 130 kg em competição e mais de 135 kg fora de temporada, mas mantinha uma cintura fina e linhas harmoniosas, como os lendários da Era de Ouro. Antes de se tornar atleta, Cedric era um artista apaixonado por pintura. Ele se juntou ao exército dos EUA e se tornou sargento instrutor em Fort Jackson. Apesar de sua estrutura imponente, ele completava os rigorosos treinamentos com soldados muito mais jovens. O auge de sua carreira veio no Arnold Classic de 2017. Sem precisar ostentar um volume excessivo, Cedric conquistou os juízes com sua graciosidade, simetria e presença de palco impecável, vencendo de forma convincente. Em 2020, Cedric contraiu Covid-19 e sofreu graves complicações cardíacas e pulmonares. Apesar de tentar voltar aos treinos, seu corpo não se recuperou totalmente. Em 12 de abril de 2022, Cedric desmaiou enquanto corria e faleceu aos 44 anos de ataque cardíaco. Arnold Schwarzenegger o chamou de herói, tanto no uniforme militar quanto no palco. Número 9. Daniele Seccheretti. Daniele Seccheretti parecia uma estátua de mármore viva. Nascido em 10 de junho de 1980, em Livorno, Itália, ele começou a levantar pesos aos 16 anos para complementar o judô. Mas muito rapidamente, Daniele percebeu que seu corpo havia nascido para o fisiculturismo. Fora de temporada, ele pesava mais de 145 quilos,
e competia com cerca de 135 kg. Em 2010, Daniele foi reconhecido pelo Guinness World Records como o fisiculturista competidor mais pesado do mundo. Com braços de quase 56 centímetros e costas de mais de 114 centímetros, ele se tornava o centro das atenções toda vez que subia ao palco. Embora não possuísse muitos títulos importantes, Daniele era amado pelo público por sua força e físico dominante. Em 2011, ele se envolveu em problemas legais relacionados a esteroides, mas continuou a competir. Em agosto de 2013, Daniele participou do Nordic Pro e ficou em sexto lugar. Alguns dias depois de retornar para casa, ele foi encontrado morto por sua mãe em seu apartamento. Daniele tinha apenas 33 anos. A causa foi infarto agudo do miocárdio, após um ataque cardíaco silencioso anterior que não foi detectado. Sua partida se tornou um alerta para toda a comunidade do fisiculturismo europeu. As pessoas neste vídeo foram além de qualquer um, tanto fisicamente quanto em seus limites biológicos. Alguns partiram aos 30 anos. Outros não tiveram tempo de aproveitar a vida após os holofotes. Deixaram não apenas títulos, mas também um claro lembrete de que o corpo humano sempre tem limites. O fisiculturismo pode criar físicos extraordinários, mas a saúde é a base de todos os sonhos. Respeitar o corpo, ouvir seus avisos, talvez seja a maior lição que esses lendários nos deixaram.